Você está cansado de conviver com os mesmos defeitos e problemas na sua fábrica todos os dias? Saiba que esse problema não é exclusividade da sua empresa. Várias fábricas, até de grande porte, sofrem com isso. E isso acaba tendo até um nome, na literatura, que é conhecido como fábrica oculta. Porque você tem que ter, às vezes, uma linha ou um pedaço da sua fábrica só dedicada a resolver esses problemas, esses defeitos, tomando uma energia absurda, Mas existe uma metodologia que pode te ajudar a ter menos dor de cabeça. E o nome dela é Jidoka. Jidoka não é um grande lutador de judô, mas sim é uma metodologia que ajuda na luta diária contra os problemas. E o Jidoka está embasado em 4 principais pontos. O primeiro deles são os dispositivos à prova de falha. Provavelmente você já teve contato com algum desses. Quando você entra no carro, por exemplo, e esquece de colocar o cinto, há aquele lembrete sonoro até que você coloque o cinto. Até alguns carros não deixam nem você dar partida se você não tiver com o cinto colocado. E nas empresas não é diferente, A utilização de sensores está muito popular hoje em dia, e esses sensores servem para garantir que os processos e os produtos eles estão sendo feitos, estão sendo produzidos conforme especificado. Tem vários casos bem conhecidos, mas um dos principais deles foi numa empresa que faz pasta de dente, e eles tinham dificuldade para identificar quais pastas, quais recipientes da pasta eram preenchidos com a pasta mesmo e quais não eram. E aí foi feito diversas tentativas e tal, até que um dia os próprios operadores colocaram um ventilador lá, que ficava soprando constantemente, e aí as embalagens, os tubos de pasta que não estavam preenchidos com o conteúdo, elas eram expulsas automaticamente ali da esteira, e aí elas eram retrabalhadas da melhor forma, e as que estavam corretas passavam direto seguindo o processo produtivo. Na verdade, o Jidoka surgiu daí. Então, lá no Japão, surgiu esse conceito do Jidoka. O principal ponto é não deixar o problema passar para o próximo processo. Então, se acontecer um problema, parar ali. Ou se você conseguir evitar que ele aconteça, melhor ainda. Mas ele surgiu como? Existia uma fábrica de teares e eles faziam um tear. E qual que era o problema naquela época? O tear era manual. Então, você estava fazendo o tear e se acontecia algum problema, a pessoa parava e via que o problema aconteceu. Perto de 1900, eles começaram a criar teares automáticos. E o problema do tear automático era, ele começava a fazer o tecido, O tear servia para fazer tecidos. E, de repente, um fio estourava, por exemplo, do tecido, ele continuava, ele ia fazer um monte de tecido com defeito. Definiram lá um mecanismo que, se o fio rompia, ele imediatamente parava sozinho e não deixava o tecido continuar com defeito. Aí que surgiu o tal do conceito do Jidoka. Isso foi se espalhando, principalmente a Toyota usa isso muito até hoje em dia. E o segundo ponto do Jidoka é justamente esse, É você parar e pedir ajuda antes de um problema acontecer ou quando o problema acontece. A grande intenção é, como o Thiago falou, evitar que aquele problema passe para o próximo processo ou, na pior das hipóteses, que ele atinja um cliente, Como acontece às vezes, os montadores fazem recall. Foi uma falha de Jidoka quando acontece, tem que fazer esse recall para fazer uma manutenção. Isso tem um custo enorme para as empresas. Nas montadoras de automóveis, isso é muito aplicável, Antigamente existia uma cordinha, tipo aquelas do ônibus, para quem é mais antigo, que os montadores puxavam aquela corda para acionar os superiores ali para verem um problema, uma vez que ele identificou uma situação. Ele precisa de ajuda, então ele acionava essa cadeia de ajuda. Hoje em dia, claro, são botões ali e tal que enviam essa mensagem, mas essas pessoas chegam ali para tentar resolver o problema e eles têm um tempo específico para resolver. Se aquele problema não for resolvido dentro daquele tempo, que dentro da metodologia significa tempo de TACT, a linha inteira é parada até que aquele ponto seja resolvido para evitar justamente que um recall acabe acontecendo. O próximo elemento do Jidoka é uma clara definição do trabalho. Não adianta também eu ter mecanismos de parar o trabalho, ou ter mecanismos de evitar com que o problema passe para a próxima etapa, se eu não saber exatamente qual é o trabalho que eu tenho que fazer. Então aqui entram as chamadas de instruções de trabalho ou procedimentos de trabalho padronizado. A forma aí é você definir exatamente o que tem que ser feito em cada etapa do processo, de uma forma bem padronizada, para que eu saiba o que se tiver alguma coisa fora desse padrão, eu já sei que é um problema. Um exemplo que a gente vê muito é nas lanchonetes, por exemplo, no McDonald's, que em cada estação de trabalho tem ali uma figura exatamente como montar o hambúrguer, passo a passo, que garante que o hambúrguer sempre sai da mesma forma. É isso que eu preciso aplicar na minha fábrica também. E o quarto elemento do Jidoka é a análise sistêmica dos problemas. Ela acontece porque vários problemas acabam sendo recorrentes nas empresas.
né? Você já deve ter percebido na sua empresa que isso acontece. Você está resolvendo aquele problema, ele volta a acontecer outro dia e é super frustrante. Significa que você não resolveu de uma forma definitiva aquela situação. É por isso que existe essa ferramenta, essas análises sistêmicas dos problemas. E um dos pontos principais são as análises de causa-raiz. Você já deve ter escutado falar sobre isso, hoje em dia é muito popular, mas a ideia básica é você encontrar mesmo qual que é a causa daquele problema. Porque uma vez que você atua na causa, aquele problema não vai mais acontecer. Ele pode acontecer relativo a outra causa, mas aquele ponto, se você fez uma ação concreta, uma ação robusta, nunca mais vai te preocupar. E tem um exemplo que é bem comum e bem conhecido. É de um motor, né, numa máquina, que ele sempre acabava parando ali. E aí as pessoas, os funcionários da manutenção chegavam lá e trocavam, viam sempre que o fusível estava rompido e trocavam. Só que aquilo acabava acontecendo com certa frequência. Quando foi feita uma análise de causa-raiz, eles perceberam que, na verdade, o motor estava superaquecendo, e isso que estava fazendo com que o fusível acabasse queimando. E quando eles foram investigar o porquê que o motor estava superaquecendo, eles foram, né, indo cada vez mais a fundo e perceberam que, na verdade, havia uma obstrução no fluido refrigerador daquele motor. E quando eles verificaram por que o fluido refrigerador não estava conseguindo chegar lá no motor, eles viram que o filtro estava muito sujo. E por que o filtro estava sujo? Porque, na verdade, não havia uma rotina de troca daquele filtro daquela empresa. Uma vez que implementou-se uma rotina de troca daquele elemento, nunca mais aquele problema voltou a acontecer. É um exemplo comum, essa ferramenta é conhecida como 5 porquês. Ela é muito efetiva e auxilia você a encontrar a causa-raiz para resolver os problemas de forma definitiva. E esse quarto elemento do Jidoka define ele como uma metodologia de criação de uma organização para aprendizado. Como assim para aprendizado? Porque você vai aprender com os seus problemas, entender o que realmente está causando eles e, um a um, ir eliminando. Aí você gera uma melhoria na capacidade de resolução de problemas da organização e vai eliminando muitos dos problemas recorrentes. Eu implementando todos esses 4 elementos, com certeza eu consigo melhorar muito o meu processo, reduzir muitos dos meus problemas e ter uma evolução muito grande nos meus resultados. Não vai ser simples, não é de uma hora para outra, mas se você aplicar isso diariamente, estabelecer isso como uma metodologia, com certeza, ao longo prazo, você vai ter resultados muito melhores. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com demais pessoas. Ajude esse conhecimento a chegar ao máximo de pessoas possível.